boa noite para quem está assistindo agora ao vivo, bom dia, boa tarde, para quem está assistindo de manhã, à tarde, mas espero que você esteja agora nos assistindo ao vivo para que você possa mandar aí seus comentários. Vamos ter uma conversa bastante interessante aqui com o camarada Claudemir a respeito da atualidade, né, das coisas que estão acontecendo no campo em relação aí a todos os projetos e a situação geral que estão vivendo a agricultura, que está vivendo agora a agricultura familiar, os assentados. Deixa eu aproveitar já, né, nessa introdução, pedir para que você compartilhe, chame os amigos para a live, para a gente poder ter o máximo de pessoas aqui nesse bate-papo, que é muito importante a gente estar compartilhando essas informações. Antes, nós temos que passar aqueles dados, né, sobre a Covid. No mundo são 11.483.400 casos, com 535.027 mortes. No Brasil, 1.623.284 casos, com 65.487 mortes. No estado de São Paulo, 323.070 casos, com 16.134 mortes. Lembrando sempre que esses dados são bastante imprecisos, né? E a possibilidade desse número ser de 7 a 10 vezes maior é muito grande. Aqui em Araçatuba, especificamente, nós estamos agora assim, com 1.063 casos positivos da Covid. Também, lembrando que a subnotificação é grande, a falta de testes, né? Inclusive, temos pessoas aí que conhecemos e que não foram testadas. Deixa eu botar aqui para a tela. Não foram testadas, né? Então, realmente, esse número também deve ser bastante subavaliado. Nas últimas 24 horas, né, de domingo, das 16 horas de domingo às 16 horas de segunda-feira, nós subimos para o número de óbitos para 31 óbitos. Né? Quando se fez a reabertura, quando se começou a reabertura, se não me engano, tínhamos 173 casos confirmados de Covid-19 e 4 mortes. Então, são números bastante preocupantes, mas nós vamos estar falando disso com mais detalhes com o Dr. Rodolfo amanhã. Hoje o nosso papo é com o camarada Claudemir, e vamos já colocar o Claudemir aqui de volta aqui na telinha. Lá, aqui. Claudemir, boa noite, tudo bem? Boa noite, reverendo. Tudo ótimo, graças a Deus. Aqui na quarentena, se cuidando, né? Tentando se cuidar o máximo possível dessa pandemia. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Estou vendo na tela aí Dona Cibele. Boa noite, Dona Cibele, lá de Lins. Grande abraço. Estamos aqui, reverendo, ouvindo aí o senhor falar dos dados, né? E que são cada dia mais preocupantes. E a gente vê a nossa cidade de Araçatuba, que já está aí com quase 1.100 casos, com mais de 30 mortes, né? A gente, com alguns conhecidos, alguns amigos já infectados. Hoje eu conversava com a minha filha e ela estava me falando de uma colega que fez o cursinho com ela pré-vestibular da USP, ou desculpa, da Unesp, e é lá de Birigui, que faleceu também com Covid-19, uma criança de 19 anos. Né? Então, é preocupante, né? A gente fica muito preocupado com as suspeitas, os casos. E uma coisa que o senhor falou, reverendo, e que é de suma importância, é sobre a questão dos testes. Araçatuba, creio que nem os agentes de saúde estão sendo testados, quanto mais a população em massa. Esses dados que a gente vê aí, que são apresentados, são as pessoas que estão indo procurando os postos de saúde para que, por alguma suspeita, está sendo feito teste. Mas não tem nenhuma campanha. Isso é perigoso. Né? A gente viu agora o coiso do desgoverno federal vetar a questão do uso de máscara, gente. Pelo amor de Deus. Como é que a gente, qual a segurança que a gente passa para a população, como é que a gente vai tomar
a quem seguir, né? A verdade é essa, a quem seguir. Nós não temos ministro da Saúde, nós não temos presidente da República, nós não temos. Porque assim, ele está tocando, ele está pegando os programas de governo que já existem e querendo mudar o nome. Nós vamos falar disso mais para frente, daqui a pouco, né? Para dizer que é obra dele. É igual ele fez inaugurar a transposição do Rio São Francisco. Igualzinho. Né? Não faz nada, gente. Pelo amor de Deus, o país está carente de uma liderança política que lidere o país contra a pandemia. Contra a pandemia. Eu vi uma fala do prefeito de Salvador, o ACMzinho Neto lá, e ele falando que podem falar o que quiser com ele, ele vai manter o comércio de Salvador fechado e ele vai seguir orientações técnicas do OMS, da Secretaria de Saúde do município, que está com os dados, está com os números, ele vai seguir isso. Ele vai se preocupar com a vida. Eu vi uma entrevista dele, eu achei importante, né? Sempre fui opositor da família ACM na Bahia, né? Porque, embora essa fala seja louvável, que merece nossos aplausos, mas a gente sabe a condução da família, o que foi na política baiana, entendeu? Mas ele está correto, eu acho que esse é o momento, né? O momento da economia vai quebrar a economia, o isolamento social não vai quebrar a economia já está quebrada faz muito tempo. Faz muito tempo. E ao invés de estarmos brigando para abrir o comércio, nós teríamos que estar brigando para que o governo federal apoiasse a média pequena empresa, que é a que emprega, onde está o emprego, esses comerciantes das avenidas aqui de Araçatuba, esses sim estão quebrando com a pandemia, o governo tinha que salvar esses aí. E era isso que nós tínhamos que estar lutando. Nós tínhamos que estar lutando para salvar essas empresas. O senhor pediu a fala, reverendo? Pedir sim, é que tem que mutar o telefone, senão dá esse eco danado, né? Então, e justamente, né, assim, por exemplo, esse auxílio emergencial, que não foi projeto do governo federal, não foi algo do Temer, o Temer não, o Bolsonaro e o Guedes, na verdade, o que eles queriam inicialmente... Pode falar. Temer e Bolsonaro não tem muita diferença, não. Tudo é lixo. Sim, até o Temer disse que o governo do Bolsonaro é uma continuação do governo dele, né? De fato. Assim, esse auxílio que, na verdade, assim, não é do governo federal, o que eles queriam fazer fica todo mundo em casa durante 3 meses, alguma coisa assim, não lembro qual era, e não recebe salário. Era só isso que ele queria. Depois, como pegou mal, o Guedes queria dar R$200, Bolsonaro queria dar R$200, e foram os partidos de esquerda, da oposição, sim, que colocaram um projeto de um salário mínimo como auxílio emergencial, mas não foi aprovado somente R$500, e aí o Bolsonaro quis se aproveitar da situação, colocou mais 100 para dizer que o projeto é dele, e não é, tanto que tudo que eles estão tentando fazer era para cortar, e não só cortar, como mesmo os aprovados, quem já tem direito, quem já em tese recebeu, não consegue usar. Não consegue usar porque tem aquele aplicativo Caixa Tem, que a pessoa clica lá e fica ali 1 hora na fila, 2 horas e horas na fila para entrar no aplicativo, e isso tecnicamente não existe. Tá? Eu posso falar, não existe. Isso aí é para enrolar, é para dificultar o acesso das pessoas ao auxílio, aquele valor que ela tem direito. E é uma coisa tão estúpida, porque se tem alguma coisa que está segurando um pouco a economia, é esse auxílio emergencial. E se isso fosse dado logo, né, assim, teria condição de melhorar, teria condição de manter um pouco a estrutura econômica. É uma imbecilidade tão grande, que eles jogam rios de dinheiro onde não se... Aqui a Sibeli está falando, né, não tem como você pagar e nem receber. Exatamente, Sibeli. É terrível essa situação, né? E isso poderia, assim, esse auxílio, se estivesse sendo pago como a esquerda propôs, um salário mínimo por pessoa, valores realmente que dá para a pessoa se manter, sobreviver, isso ia para a economia. Manteria a economia girando nos itens essenciais. Mas não é isso que eles
a Sibeli está falando que o aplicativo dela não funciona. Exato, exato. Você tenta entrar, fica na fila, toda hora você tem que atualizar. Realmente é uma loucura total, e esse é um valor que poderia estar ajudando a manter a economia girando, e esse governo faz de tudo para dificultar o acesso a esses recursos, né? Então é um governo genocida mesmo. O Bolsonaro sempre falava que tinha que ter matado uns 40 mil, 30 mil, 40 mil. Pois é, ele já bateu a meta dele, ele deve estar subindo agora a meta para 400, 500 mil. Mas vamos pedir aqui para o pessoal compartilhar a live, né? Chame os amigos para assistir, cria uma sala e vamos bater esse papo agora sobre a questão do campo. Vamos ver o que está acontecendo, porque esse é um item muito importante, tá? Muito importante, porque nós estamos falando da nossa segurança alimentar, e aí, assim, dentro dessa situação toda, já existem muitas pessoas passando fome, né? E se o campo não receber o auxílio, nossa mesa vai ficar vazia. Tá? Mesmo quem tem recursos vai ficando cada vez mais difícil. Então eu passo agora para o Claudemir, tá fazendo aí as colocações, as novidades em relação à situação no campo. Reverendo, eu queria pegar um gancho aí da sua fala, né, que todo mundo já viu esse vídeo do presidente Coiso aí, que ele fala que a ditadura militar deveria ter matado uns 30 mil. E aí, como o senhor mesmo falou, ele já realizou o sonho dele, já dobrou, né? E é fato, porque hoje o governo tem mais de 3 mil militares no governo. Mais de 3 mil militares. É bom as Forças Armadas saberem que elas são culpadas do que está acontecendo no Brasil hoje. Porque quem está comandando o país são as Forças Armadas. Elas são culpadas. O Exército, a Aeronáutica, a Marinha são culpados do que está acontecendo no Brasil hoje. Porque quem está no Ministério da Saúde é militar. Quem está na Secretaria de Governo é militar. Então, nós estamos lotados de militar no governo. Quem está comandando esse país são militares. Nós temos mais de 65 mil mortes. Mais de 65 mil mortes. Então, não é brincadeira. Então, ele falava de 30 mil, acho que ele quer quebrar o recorde dele. Os militares estão no poder, sim. Estão no poder, sim. A tortura que eles fizeram na década de 60, estão torturando agora as famílias. Porque libera o auxílio emergencial e libera um programa que não funciona, que as pessoas não têm acesso, que as pessoas não estão conseguindo acessar, não estão conseguindo pagar boleto, não estão conseguindo sacar o dinheiro, certo? E esta é uma vergonha, você falar de que está dando, que o governo está dando, o governo não está dando nada. São os impostos da população brasileira que está votando em um auxílio para ajudar nesse momento de pandemia. Que essa merreca. É bom lembrar que logo no início do governo Bolsonaro, ele perdoou a dívida do agronegócio de mais de 20 bilhões, só de dívida do agronegócio que ele perdoou. Eu vou procurar aqui o valor exato, que eu não me recordo agora, mas são valores exorbitantes de perdão de dívida, de agronegócio, perdão de dívida de banco. E agora vem me dizer que não tem dinheiro para pagar o salário mínimo para quem precisa, que não tem dinheiro para socorrer as médias e pequenas empresas. É mentira. É mentira. É porque está pegando dinheiro para salvar banco, para colocar em banco, enquanto as empresas que geram emprego, eles estão deixando quebrar os restaurantes, os bares, as pequenas lojas de artigos variados que tem aqui na cidade. Essas estão quebrando que geram emprego. E onde é que eles estão? Onde é que está indo o dinheiro? Para salvar a dívida de banco. Estamos reservando mais de 60% do PIB para pagar juros de banco, pelo amor de Deus. Qual é o investimento do governo federal no combate à pandemia? Amanhã o doutor Rodolfo pode dar esses números. Vocês vão ver que é irrisório o que está sendo gasto. É irrisório faltar o básico dentro dos hospitais. Isso é um absurdo. Então, a gente não pode. As Forças Armadas brasileiras são responsáveis pelo que está acontecendo neste país hoje. As mais de 65 mil mortes do Covid-19 são responsabilidades das Forças Armadas brasileiras.
Isso é um Com absurdo. certeza. Com certeza. Porque quem está lá no Ministério da Saúde, o que eles fizeram? Quando tiraram o Mandetta, colocaram o Ravengar, Ravengar correu, aí os militares ficaram, tiraram toda a equipe técnica que tinha e substituiu por militares do Ministério da Saúde, toda a equipe técnica. E o Pazuello, sei lá o nome do cabiroto que está lá, ele assumiu inteiramente, está até hoje no Ministério. Ele assinou o novo protocolo da tal da cloroquina e hidroxicloroquina. É bom lembrar disso. Não vamos esquecer que os laboratórios do Exército Brasileiro gastou, se não me falha a memória, em torno de 500 milhões de reais para produzir um remédio que a OMS já tinha dito que não era eficaz para coronavírus. Não era eficaz. Né? E eles, o doutor Rodolfo tá aí, vai poder falar disso amanhã com mais clareza. Então, é dinheiro público jogado fora, enquanto poderia estar socorrendo as famílias carentes desse país. Reverendo, aproveitando para entrar na nossa temática, Deixa eu fazer um comentário em relação ao que você... assim, é que você falou bastante coisa e algumas coisas eu queria pontuar. Assim, primeiro, né, não existe falta de dinheiro para governo. É uma coisa que a gente tem que entender. Não existe falta de dinheiro para governo. Né? Tem-se uma ideia muito errada, né, de que o governo precisa gastar só o que arrecada. Não, isso não existe. Tá? Quando o governo arrecada dinheiro, quando o governo emite título, seja o que for, na verdade ele está recolhendo base monetária. Né? Porque o governo emite dinheiro. O Brasil tem uma moeda soberana, né? Então não existe isso que não, assim, não tem dinheiro. Não tem dinheiro por causa desse teto do gasto, não tem dinheiro por causa de uma lei errada que tem no Brasil, que o governo não pode se financiar através da emissão. Mas ainda mais nesse momento, assim, essa conversa que não tem dinheiro para pagar o auxílio emergencial é mentira. Não existe isso. Tá? Então, dinheiro tem e poderia ser pago, e se esse governo não fosse tão obtuso, e se Paulo Guedes não fosse um fundamentalista do neoliberalismo, né, seria muito tranquilo. Agora, no entanto, o que eles querem fazer? Dificultam todo o acesso aos recursos por parte do povo, e aí está ele aí fazendo promessa de privatizações a toque de caixa nos próximos 90 dias, né, que na verdade vai ser a entrega aí do Brasil a preço de banana, e mais do que a preço de banana, ainda o próprio Brasil financiando a venda dos recursos que são do país. Né? E, de fato, quando você fala aí dessa questão dos militares estarem no governo, sim, essas mortes todas têm que ser agora acumuladas, as mortes da ditadura, e isso tem que ser cobrado deles, tem que ser cobrado desse Bolsonaro aí, de todos os ministros, dessa família, enfim, todos eles. E é uma coisa que eu venho falando faz tempo. O Brasil, para recuperar a imagem dele, a credibilidade no exterior, só tem uma saída, que é anular essa eleição. Tem que se mostrar para o mundo que o Brasil foi enganado, e todas essas pessoas têm que ser punidas exemplarmente para que o Brasil mostre novamente ao mundo que é um país sério, porque nós viramos literalmente a piada do mundo. Não, acho que já passou a piada. Hoje acho que nós somos realmente... O Brasil é um país desprezado pelo mundo. Né? Desprezado, ou seja, não vão aceitar mais os brasileiros em lugar nenhum. Aliás, vários países já fecharam. Né? Então, assim, visto de turista não entra mais em diversos países. O brasileiro não entra mais. Quero dar boa noite aqui para o Fernando Barriga, né? Nosso camarada da Feirinha do Braço, se eu não me engano, né, Claudemir? O Rodolfo aqui mandando vários aqui, vários comentários. Vocês viram a arrecadação de junho, né? Altíssima, tem grana para banco, exatamente, né? É isso mesmo. E agora eu retomo aí para o Claudemir poder começar a pauta do dia de fato. Ronaldo Silva, mais de 1,5 bilhão só no mês de junho. É isso, reverendo. E é interessante que esse governo ele é um governo que não tem projeto nenhum,
absolutamente. Ele dizia na campanha eleitoral que ele não entendia de economia, mas teria um técnico, entendia de saúde, mas teria um técnico. Mas nem os que ele colocaram entendem de nada do que fizeram, porque a estratégia do governo nesse momento, e aí eu convido as pessoas a abrir o UOL, tem uma matéria lá falando desse assunto, é trocar os programas de governo que existem, trocar de nome, colocar com o jeito do Paulo Guedes. Por exemplo, o Bolsa Família vai virar Renda Brasil. Aí vão pegar o seguro-defeso, vão jogar dentro, vão diminuir os valores, sabe? Que até já recebeu crítica do presidente da Câmara e de outros deputados. Vai chamar, então, o Bolsa Família querem chamar Renda Brasil e Paulo Guedes está dando lá toda a sua pintura neoliberal e defensora da elite financeira desse país nesse programa. Porque todo mundo sabe, programa social de distribuição de renda, nenhum banqueiro gosta. Nenhum banqueiro gosta, nenhum grande industrial gosta. Programa social de distribuição de renda faz mover a média e pequena economia desse país. São os pequenos mercados de esquina que vendem, são os bares, as pequenas pizzarias, os restaurantes. É aí que gira, é a compra de uma televisão, é a compra. Então, faz girar o mercado. E aí, mas isso para o banqueiro não serve, porque serve ao governo economizar tudo isso para pagar ele, para colocar no bolso dele. Então, o Minha Casa Minha Vida, eles vão chamar de Casa Verde e Amarelo. Meu Deus do céu. Meu Deus, eles paralisaram todo o programa para chamar Casa Verde e Amarela. Agora vamos lá, o Programa Nacional de Reforma Agrária, que nós sempre dizemos aqui desde o início desse espaço que nós começamos a debater, que nenhum governo no Brasil fez reforma agrária. Nenhum governo. Nós temos presidentes que fizeram maior distribuição de terra que outros, assentando mais famílias, né? Mas nós estamos com o Programa Nacional de Reforma Agrária paralisado desde a eleição de 2014. Desde a eleição de 2014, que nada acontece. Todas as áreas que saíram de 2014 para cá são projetos antigos que estavam na justiça paralisada por umas questões técnicas, né? Por um probleminha ou outro. Mas, efetivamente, uma área que foi vistoriada, que foi decretada, que foi formado um assentamento, nós podemos até encontrar um ou outro, eu desconheço, podemos até encontrar, não vou ser tão radical, porque eu não conheço o Brasil de ponta a ponta, né? Mas porque não dá para você ir pelos números do INCA, porque aqui na região nós temos uma fazenda que até agora não virou assentamento, mas a gente sabe que o proprietário já foi pago, já recebeu todos os valores, mas eu já vi pelo menos 3 superintendentes anunciar a área como sendo ele que está implantando o assentamento. Já vi pelo menos 3 superintendentes fazer isso. A mesma área. Eu nunca vi uma mesma área multiplicar o número de famílias tantas vezes. Aqui em São Paulo. Estou dizendo porque acompanho e posso apresentar a área que estou falando, né? Então, nós vimos a paralisação total do programa de reforma agrária. O INCRA, sucateamento total do INCRA. Por mais que tenhamos crítica ao INCRA, por mais que tenhamos crítica ao trabalho que o INCRA vinha desenvolvendo, mesmo assim, era um órgão que funcionava. E as críticas têm que ter, a disputa, os movimentos sociais cobrando, mas estava funcionando. Não funcionava como precisava funcionar, não funcionava como se faz necessário, mas funcionava. Agora não, paralisação total. E aí eu entro na questão do Plano Safra, que foi lançado no mês passado, agora, no mês de junho, agora, que foi lançado. O governo disponibiliza 236 bilhões para o agronegócio. 236 bilhões. E 33 bilhões para a agricultura familiar. Aí a gente para assim, nossa, legal. A agricultura familiar vai ter 33 bilhões. Agora tem um outro detalhe interessante. O Plano Safra não traz
não traz nenhum recurso para assistência técnica. É assistência técnica que, na maioria, no pouco que consegue fazer ainda, dos projetos da agricultura familiar. Pode falar, Reverendo. Só fazer o comentário, né, desses, não sei, centenas de bilhões, tá? Isso aí vai resultar numa coisa muito simples: concentração de renda. Não gera emprego, não são produtos assim de uma agricultura altamente mecanizada, que usa muito agrotóxico, que depreda, né, a terra, a questão da água também, né, e aí tudo isso é o que são agrotóxicos, são insumos em geral importados, que não pagam taxa, né? E aí, esses produtos são geralmente para exportação, ou enfim, a agroindústria, ou seja, é sempre commodities, não é alimento. Ele não gira a economia, porque o resultado disso no final ele fica na mão de poucos e sequer imposto gera quase para o país. Enquanto esses 30 e poucos bilhões aí de reais, isso gera muito emprego, né? E se houvesse esses recursos para assistência técnica, então gera emprego aonde? Gera emprego também para técnicos. Esses técnicos todos eles recebendo, eles vão comprar uma geladeira, eles vão comprar uma casa, eles vão, enfim, tudo isso gira a economia, enquanto que esses 200 e tantos bilhões não gira a economia, não gera emprego e vai levando tudo sempre para o fundo do poço. Então, é sempre essa visão obtusa, né? É que eu estou dizendo isso porque muitas vezes as pessoas, não, mas tem que investir mais na grande agroindústria, né? Porque ela gera recurso para o país. Não, ela não gera recurso para o país. Ela recolhe muito pouco imposto, e a parte de impostos que o governo abre mão, né, para essa agroindústria é enorme, tá? E não gera consumo interno, não gera nada, enfim, né? Enquanto que a agricultura familiar, os assentamentos, essa pequena agricultura gera emprego, gera riqueza no sentido material, de fato, leite, vegetais, legumes, comida de fato, né? E distribui renda e faz com que a economia gire. Era esse comentário que eu queria fazer. E não podemos deixar de lembrar que essa pequena agricultura é responsável por mais de 70% do alimento que vai à mesa da classe trabalhadora. Embora a gente pode fazer alguns comentários em cima disso, tal, mas a realidade é essa. E hoje, 84% dos domicílios, dos imóveis rurais, 84%, ele está em cima de 20% do território das áreas agricultáveis. E 16%, que é o que representa o agronegócio, esses 16% dos imóveis, em cima de 80% das terras agricultáveis. 80% das terras agricultáveis desse país está destinada à produção de commodities. Vamos falar assim, da monocultura. Cana, soja, né? Algumas regiões produzem milho, mas tudo para exportação. Para o consumo interno, quem produz é a pequena agricultura. A pequena agricultura que vai ter a menor taxa de juro desse dinheiro que os pequenos agricultores podem pegar é 2,75. O pessoal fala, tá vendo? O juro é baixo. Mas a taxa Selic é 2,25. Então, nós damos aí mais de 20% acima da taxa Selic. Parece que é pouco dinheiro, mas deixa um pobre coitado do agricultor familiar ir lá fazer um plano safra, pegar um Pronaf para aplicar numa hortaliça, por exemplo, e pegar uma geada. De onde ele vai tirar o dinheiro para pagar esse empréstimo que ele fez? Porque não é de graça. Bom as pessoas saberem que não é de graça. Os assentados é que sabem a luta que eles têm para pagar o Pronaf. As pessoas pensam que é de graça. A luta que é, a labuta que é para pagar os Pronaf. Muitos deles viram refém do laticínio na produção de leite
para garantir pagar o PRONAF. Não arrisca muito na agricultura com medo de perder e não ter como pagar. E isso é bom a gente lembrar. E aí, quando o agronegócio se diz prejudicado por variações climáticas, né? Prejudicado por o mercado internacional, está lá o governo salvando e dando auxílio, salvando esse grande negócio. E por que não salva os pequenos, a pequena agricultura familiar? É isso que eu quero chamar a atenção e chamo, mais uma vez, para a questão da pandemia. E por que não salva o pequeno? Quem emprega, quem gera emprego no comércio é o pequeno comércio. São lojas com 3, 4, 10 funcionários no máximo. Quantas lojas tem pegando isso? É esse emprego que nós estamos preocupados. E tem como o governo salvar essas pequenas empresas. É a mesma coisa que a gente fala da agricultura familiar. Ah, beleza. Qual é o jeito que o governo poderia garantir? Vamos falar do PAA, que a gente já falou outras vezes aqui. Eu tenho uns números interessantes do PAA, reverendo. Em 2018, no governo do Vampiro Temer, foi 253 milhões destinados para o PAA. Em 2019, já no governo do Gabiroto aí, do Coiso, 188 milhões. Para o ano de 2020, está previsto 102, 105, se eu não me engano. Eu não peguei o resultado. Né? Gente, vamos investir onde? Vai dar para quê esse dinheiro? Como os pequenos produtores vão plantar? Como é que eles vão plantar com essa variação climática? Como é que eles vão plantar com o agronegócio pulverizando soja, pulverizando cana com avião e matando a agricultura familiar próxima? E qual é a ação do governo para salvar esses pequenos produtores que estão com suas produções, sua cultura sendo destruída pelo veneno da cana ou da soja? Pelas monoculturas próximas, qual é a ação? Nós, em uma das lives que fazíamos aqui, eu acho que foi a primeira, se não me falha a memória, com o professor Aderbal, um dos nossos companheiros que estava nos acompanhando, ele perguntou, e aí, o que nós podemos fazer? Eu estou sofrendo com o veneno da cana aqui no meu sítio. O que a gente pode fazer? Essa foi o que ele falou. Não tem jeito, nós temos que unir esses pequenos produtores, nós temos que ir para cima cobrar. Tem que entender, o que nós precisamos entender é o seguinte, nós não estamos pedindo nenhuma esmola, nenhum favor ao governo. Porque quando pagamos impostos, é para que os impostos retornem em melhoria para a população. Esses R$ 600 não é favor de ninguém, embora, como o senhor bem colocou, a proposta inicial do governo era 3 meses que o patrão poderia reduzir o salário dos funcionários e senão não podia demitir. E R$ 200 de auxílio. Aí a Câmara levou para 500. O Guedes deu mais 100, foi para 600. E agora, como tramita na Câmara, e a FNL, através dos deputados, das deputadas Sâmia Bonfim, Fernanda Melchiona e David Miranda, apresentou uma PL emergencial para a agricultura familiar, como também sei do Padre João, lá de Minas Gerais, que também apresentou uma PL emergencial para a agricultura familiar. Está lá no Congresso. Cadê que vota? Cadê que coloca em discussão? Que é justamente para isso, para ajudar a pequena agricultura, para ajudar a agricultura familiar, para salvar a agricultura familiar, para ter um auxílio emergencial para o agricultor familiar, sim. Tem que ter esse auxílio emergencial, porque ele não está podendo mais ir para as feiras, ele não está podendo mais colocar na rua as coisas dele, não tem mais os programas do governo para comprar os produtos dele. Como é que ele vai sobreviver e ainda tendo que enfrentar os venenos da monocultura? Como é que ele vai sobreviver? Sem uma assistência técnica apresentada, o governo não apresenta nenhuma assistência técnica. Vamos falar de Araçatuba aqui, nossa cidade.
O município não tem assistência técnica para a pequena agricultura familiar. O Estado não tem. E o governo federal não tem. Como é que sobrevive a pequena agricultura? Como é que sobrevive? Quando eu falo assistência técnica, é uma coisa que nós sempre cobramos, e todo governo que passou, nós apresentamos isso, que uma assistência técnica que vai no assentamento de reforma agrária ou na pequena agricultura familiar, na maioria das vezes, vão para lá para preencher relatório e servir como polícia. Não é servir como orientador. O que a gente diz é o seguinte: se ele chegou e o pequeno produtor está produzindo X toneladas de mandioca numa área, que essa assistência técnica chega para ele ali, começa a ensinar ele, a apresentar para ele novos métodos, como o professor Aderbal falava, né? Juntar o conhecimento popular do agricultor que já trabalha a terra com conhecimento técnico e ampliar a produção. E aí chegar no final do ano, o relatório do técnico é dizer, ó, eu cheguei numa área Y que produzia X de mandioca. Hoje, nós chegamos nessa mesma área Y e produzimos XN de mandioca. Na mesma área, tem maior produção. É isso que nós estamos falando. É isso que nós estamos chamando. Porque, como o senhor colocou, a mecanização, se o pequeno agricultor for pegar um Pronaf para comprar trator, comprar máquinas para trabalhar a pequena agricultura, ele não vai ter recurso para comprar semente, para preparar a terra, vai faltar para o óleo diesel, porque os recursos são poucos. 33 bilhões, a gente pensando assim, nós, réis mortais, que nunca viu 1 milhão na frente, quanto mais 1 bilhão, é muito dinheiro. Mas quando for distribuir para todos os produtores da agricultura familiar, que hoje representam 84% dos imóveis rurais, é muito pouco dinheiro. E ainda mais sem uma assistência técnica qualificada para fazer os projetos, ainda enfrentar a burocracia do Banco do Brasil, a burocracia, o preconceito, é bom lembrar disso, que é outro empecilho que a agricultura familiar enfrenta, o preconceito. Porque, e como disse aqui, numa live aqui, o Edivaldo disse para a gente que ele, conversando com um colega dele, que tem uma empresa de assistência técnica, ele dizia que para pegar R$1 milhão na agricultura familiar, para pegar R$100 mil na agricultura familiar, ele tem que preencher mais de 20 folhas de papel. Mas para pegar R$1 milhão para o agronegócio, ele só preenche 2. Olha a burocracia colocada. E que aí ele não vê vantagem em fazer projeto para a agricultura familiar. Porque a facilidade que o agronegócio tem de pegar dinheiro, de ficar devendo, o agricultor familiar não conta com isso. O companheiro Zé Rainha dizia que o que trouxe ele para a luta pela terra foi quando o pai dele, lá na década de 70, pegou dinheiro no Banco do Brasil para plantar café na região norte do Espírito Santo e veio uma seca, perdeu todo o café, não teve como pagar o dinheiro do banco, o Banco do Brasil foi lá e tomou o sítio do pai dele. Acabou, simples assim. Aí eu pergunto ao senhor, reverendo, e todos que estão nos ouvindo, qual é a usina que você viu o Banco do Brasil tomar porque o usineiro não pagou os empréstimos que fez ao Banco do Brasil, ao BNDES? Qual é a fazenda de Blaio-Maggi que foi tomada pelo BNDES ou pelo Banco do Brasil que não pagou os empréstimos? Vamos falar claramente. Né? Vamos falar claramente nisso. Aí agora eles falam de titularização para o assentado, para que o assentado possa entrar no mercado, pegar dinheiro emprestado, para que o assentado pegue dinheiro emprestado, tenha um título da terra, pegue dinheiro emprestado, não conseguir pagar, ele não vai tomar terra. É isso que nós estamos falando. Quer saber onde é que tem dinheiro? É fácil. É fácil. A CPI do INSS mostrou quantas empresas brasileiras não pagam o INSS. São milhões e milhões e milhões. A Friboi é mais de 1 bilhão, o Bradesco é quase R$1 bilhão. Quer arrumar dinheiro? Está fácil. Está fácil arrumar dinheiro. Está muito fácil. Executa as empresas. Aí, quando eu vejo aí passar no Jornal Nacional, empresa tal está doando 40 milhões para o hospital de campanha contra o coronavírus.
aí a empresa deve quase 1 bilhão só de imposto do INSS. Ela está doando o quê? O que ela doou? Fala, reverendo. E aí, quando nós falamos sobre isso, né, por que, que as grandes empresas, né, não sofrem nenhum dano, não sofrem nenhuma restrição, têm suas dívidas perdoadas? Boa noite, dona Miaco. Aqui também o Ronaldo Silva mandou aqui um comentário. O auxílio emergencial, o meu foi aprovado mês passado, até agora não consegui fazer nada. Fico horas e horas para acessar o Caixa Tem. Quando chega a minha vez, não consigo pagar o boleto e muito menos sacar. Já estou ficando revoltada com essa situação. De fato, Ronaldo, como nós comentamos aqui no começo da live, tá? Essa questão, por exemplo, de um aplicativo, você ficar aguardando para ser atendido, tá? Isso tecnicamente não existe. Não existe. Tá? E eu não estou falando disso de leigo. Eu sou programador. Tá? Isso não existe. Tá? Isso está sendo feito realmente para dificultar o acesso ao valor que você tem direito, tá? Que nós temos direito. Mas voltando àquele assunto, por que essas grandes empresas não podem ser, por exemplo, como aconteceu com a terra do pai do Zé, né? Pode ser tomado pelo banco. Alguém vai pensar, não, mas ela tem muitos empregos que dependem dessas empresas, etc. e tal. Tudo bem. Essa empresa, o Banco do Brasil é um banco estatal. Okay? Então, estatiza-se essa empresa. Estatiza a usina. Ué, ele não pôde pagar, então tá bom. Agora o banco pega, quem está dando aval a isso é o Estado, estatiza-se. Mantém ela funcionando, né, até depois de um determinado momento, quando vai se privatizar, vende-se ela de novo. Nenhum emprego precisa sofrer por causa disso. Não precisa se fazer como a Lava Jato fez, de acabar com a engenharia nacional, acabar com empresas, né, e causar desemprego em massa. Nenhum emprego precisa ser perdido, de forma alguma. Né? Todas essas empresas que devem bilhões aí para o governo podem muito bem ser estatizadas, então. E uma outra coisa que poderia acontecer agora para as pequenas empresas ou até médias empresas, elas poderiam estar recebendo esse auxílio do governo para pagar os salários, manter-se fechada, e depois ela teria um prazo para devolver esse valor, quando ela retomar suas atividades. Então, isso poderia ser feito para manter a economia, para manter os empregos, para manter as empresas, mas nada disso é feito. Devolvo a bola para você, Claudemir. Está mutado seu microfone. Está mutado seu microfone. É isso. Reverendo, isso de que não se deve cobrar as empresas, porque as empresas geram emprego, é mentira. Isso é o maior fake news. É o maior fake news. Porque se ela não paga o governo não investe em infraestrutura, não investe em nada. Falta dinheiro para investir, falta dinheiro para aposentadoria, falta dinheiro para a estrada, falta dinheiro para a saúde, porque está tudo no bolso das grandes empresas. Então é mentira que gera emprego. Quando com a Lava Jato, se não me engano, a Odebrecht pediu, acho que concordata, não sei, disse que demitiu meio mundo de gente, mas eu não vi os donos da Odebrecht mudar o padrão de vida e ir morar numa casinha de classe média, não. Eles continuam no status deles, né? E quando uma pequena empresa aqui da Rua Marcílio Dias, por exemplo, se fechar agora por causa da pandemia, sem um socorro do governo, o que vai acontecer com o pessoal? Fala para mim. Não, isso é história para boi dormir, isso é conversa. Esse governo, reverendo, é um governo que não gosta de pobre. Um dos atos que eu queria chamar a atenção desse governo, que vem prejudicando a agricultura familiar, foi fechar o Pronera. Fechou o Pronera. Né? O Pronera, que tem cursos que vai da educação de jovens e adultos até o universitário. Né?
que é o PRONERA, é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, na Reforma Agrária. Nós temos inúmeros cursos, muitas pessoas que formaram em veterinários, em agrônomos, advogados, pedagogos, tudo pelo PRONERA. E o que o governo fez? Fechou o PRONERA. Acabou com o PRONERA. Acabou, simplesmente acabou. Eu tenho amigos que se formaram pelo PRONERA, filhos de assentados, que puderam fazer uma faculdade veterinária, puderam fazer uma faculdade de Direito, tudo pelo PRONERA, que é um convênio feito geralmente com as universidades, geralmente não, com as universidades públicas, que montam o curso pelo PRONERA para o público da reforma agrária. E aí monta o curso nas áreas que vai da educação de jovens adultos ao nível superior. Tem até pós-graduação, sabe? Ele acabou. Esse é o governo que destrói todo quanto é programa que beneficia os pobres, que beneficia quem precisa, sabe? Eu não tenho essa família que está no poder. A reforma agrária parou, reverendo. Nós estamos com milhares de famílias mais da estrada. Os acampamentos sem terra estão enchendo pelo Brasil afora. E a reforma agrária parada. O INCRA sumiu. Assentado sabe que existe INCRA, mas não viu mais. Porque não tem combustível, não tem carro para vir no assentamento, para dar uma olhada, para conversar com o povo. Como vamos fazer isso? Então, que governo é esse? Que os números da agricultura familiar estão aí para todo mundo ver. Nós estamos vendo aí os movimentos sociais doando alimento para montar cesta básica na cidade. Nós estamos vendo com toda a dificuldade de produção, que estão enfrentando, com essa falta de investimento, e o agricultor familiar está lá produzindo e trazendo para a cidade para doar. Olha, a gente falava semana passada, vou voltar a repetir, lá em Galha, o assentamento Luiz Beltrame, meu amigo, seu Luiz Beltrame, que é aqui de Coroados, morreu com 107 anos. Pode procurar nas marchas do MST, que é ver na frente com a bandeirinha do Brasil e a bandeira do MST, o guerreiro. O assentamento está com ordem de despejo, em plena pandemia, um assentamento que estava doando alimento na região, está doando alimento para a região, está aí para ser despejado, porque um fazendeiro conseguiu eliminar de um juiz um assentamento que está lá há quanto tempo? Isso é um desrespeito com o trabalhador. Pode falar, reverendo. Aqui em Araçatuba, né, tá, os assentamentos assim, com toda a dificuldade, porque tem que trazer frete próprio, pagando combustível. Às vezes a gente pensa que é fácil, mas não. A Meire ela foi de casa em casa, conversou com as pessoas colheram. Assim, parece simples, não, um assentamento doou mais de 2,5 toneladas de alimento, que bacana, sim, mas todo o trabalho que eles tiveram, eles colheram todos aqueles alimentos. As fotos estão aqui no Facebook do Atapapo, vocês podem ver ali, eles colhendo, arrancando a mandioca, separando, alguns foram comprar alimentos de cesta básica, e aí depois a Meire, junto com mais um motorista, tem que passar de lote em lote, carregar esse caminhão, trazer para a cidade, tudo a custa própria, tudo a custa da associação, não sei quem está pagando o combustível, né? Então, o investimento que foi feito de trabalho, de sementes do agricultor, o investimento, a despesa, né, para se pagar esse combustível para trazer aqui, o deslocamento do caminhão e tudo mais, e faz isso gratuitamente, graciosamente. Fora isso, tem vários assentamentos em que pessoas das cidades que perderam suas casas estão sendo recebidas nos assentamentos, estão sendo recebidas nos acampamentos, porque eles perderam suas casas, perderam condição de viver na cidade. Então, assim, se não fosse por nada, por mais isso, é que a reforma agrária teria que andar ainda mais rápido para que essas pessoas pudessem ser assentadas, pudessem ter sua dignidade resgatada no sentido de poder produzir seu próprio alimento, se alimentar adequadamente e fornecer alimento para todos.
né? No entanto, como você disse, esse é um governo que não... Eu não vou dizer que esse governo não gosta de pobre, eu vou dizer que esse governo não gosta de gente. Porque pessoas como a Bia Dória e aquela outra lá, que fizeram aquele vídeo absurdo, ou pessoas como esse sujeito que está na cadeira ali da presidência da República, desculpem, eu não consigo chamar de humano, eu não sei o que é. Não, eu ainda não consigo categorizar esse tipo de jeito. Né? Para mim, assim, quando eu vejo essas pessoas, para quem assistiu o Advogado do Diabo, né, quando ele começa a ver a face das pessoas, para mim, eu estou vendo esse tipo de coisa. Né? Não é pessoa. Para mim, é o próprio capeta, tá? É a besta que tá no governo agora. Aí aqui, o Adalto Pereira mandando boa noite. CESP Bandeirantes, eu não sei quem é, né? Mandou um comentário aqui, acho que eu já coloquei, né? Mas tem dinheiro para salvar bancos, os mesmos bancos exploram os trabalhadores. E aí eu devolvo agora a palavra para você, companheiro. Reverendo, essa fala do senhor merece um parágrafo aí. Da primeira-dama do Estado de São Paulo, a Bia Dória. É lamentável o que aquela mulher falou. É lamentável. Ela dizer que as pessoas preferem morar debaixo da ponte, morar na rua, porque não gostam de seguir regra. Aquilo, sabe, é de um ser humano que passa longe das periferias, assim, eu não consigo nem descrever. E assim, o histórico vamos falar do histórico do marido dela. O Dória foi secretário no Rio de Janeiro, acho que esqueci o nome da empresa pública que ele foi secretário, ele administrou, foi posto para fora por desvio, acusado de desvio. Depois, no governo de Fernando Henrique, fez fortuna fazendo lobby, fazendo jantares e coquetéis nos Estados Unidos para empresários brasileiros e americanos, com dinheiro público. Fez fortuna. Fez fortuna, sim. O que eu estou dizendo aqui pode ser facilmente comprovado pela internet. Só pesquisar. Então, ou seja, é uma pessoa que vive do dinheiro público, vive com as suas roupas caras, suas maquiagens, tudo dinheiro público, sabe? Vive cercado de pessoas para fazer as coisas para ela com dinheiro público. Aí agora vem me falar de quem mora na rua, que gosta de morar na rua porque não segue regras. Pô, e quem é aquela socialite que estava lá com ela? E outra coisa, o que tem a ver um papo de primeira-dama do Estado como o Estado de São Paulo, que está vendo a fuga das empresas desse Estado, desde que o PSDB governa esse Estado, nós estamos vendo as empresas saírem do Estado de São Paulo, nós estamos vendo a educação do Estado de São Paulo indo para o ralo, sobrevivendo pelo trabalho dos professores, não por política pública do Estado, não por incentivo do Estado, mas pelo trabalho dos professores, sabe? Por uma dedicação dos professores. Aí vem me falar que o cabra mora na rua porque gosta, porque quer. Isso é um absurdo. É um absurdo. Acho que tem que ter respeito com o cidadão, tem que ter respeito com uma mulher dessa. Pois não, reverendo? Você não sabe como chamar isso, tá? Mas a Bíblia sabe. Cadê? Tem aqui um trecho para esse tipo de atitude. Está em Amós, capítulo 4, versículo 1 diz assim: escutai essas palavras, vacas de Bazã, que pastais da montanha de Samaria, explorando os indigentes, triturando os pobres, dizendo a vossos senhores, traze de beber. O Senhor jura por sua santidade, sim, virão sobre vós dias em que vos puxarão com anzóis e vossas acompanhantes com arpões. Saireis pelas brechas, uma por uma, e serei relegadas para o Amon, oráculo do Senhor. Acho que não precisa falar mais nada, né, reverendo? Não precisa falar mais nada. Acho que aí resume o que é uma cidadã dessa. Né? No o governo do partido que ela representa, que vem destruindo o Estado de São Paulo.
Agora nós acabamos de ver o ex-governador José Serra, a Polícia Federal na casa dele, por desvio de dinheiro do Rodanel. Governador do estado de São Paulo, prefeito da cidade de São Paulo, né? Desvio de qual partido? PSDB, que está no poder desde quando? Desde 98, se não me falha a memória, o PSDB. Mas esse grupo político que domina a política paulista está no poder desde Franco Montoro. É o mesmo grupo que está girando. Vai mudando aí, uns vai morrendo, vai nascendo outro, mas gira no mesmo grupo político. E olha o estado de São Paulo como vem caindo. Olha as empresas fugindo do estado. São números reais, eu não estou inventando, não. É só pegar os dados, sabe? É o mesmo grupo, destruindo a educação. Olha a previdência que o Dória fez no Estado, tirando 14% dos professores. Sabe, uma perseguição. É impressionante a perseguição à educação que esse pessoal tem. Não é à toa que se elegeu Bolsonaro, né? Os dois perseguem a educação, perseguem a saúde, perseguem os povos, perseguem os movimentos sociais, perseguem os sindicatos. Sabe? Essa perseguição. E agora está perseguindo o pequeno empresário. Está perseguindo o pequeno empresário, porque na medida em que ele não libera recursos, não facilita o crédito do pequeno empresário, ele está conduzindo à morte dessa pequena empresa. Vai sobreviver as grandes empresas. E por que as grandes empresas estão sobrevivendo? Porque está trabalhando no home office, né? Só venda pela internet. Pegou seus funcionários, colocou em home office, estão trabalhando, estão sobrevivendo. Como é que uma pequena empresa, como é que uma lojinha da Marcílio Dias, volto a citar aqui, da rua Marcílio Dias, vai trabalhar em home office, só para ela construir um site, quanto é que ela vai ter que desembolsar? Né? Então, como é que sobrevive? Como é que vamos trabalhar desse jeito com um governo assim? Então, não resta outro caminho, reverendo. O povo tem que se unir, o povo tem que ir para a luta. Se não pode ir para a rua agora, tem que se mobilizar pelas redes sociais, tem que se mobilizar. Vamos parar com fake news. Vamos parar com as fake news, vamos para a luta. O pequeno empresário tem que enfrentar, a agricultura familiar tem que mobilizar. Se nesse momento não está podendo ir às ruas, vamos entrar com representação no Ministério Público. Vamos colocar o Ministério Público para trabalhar. Vamos colocar o Ministério Público para cobrar. Temos que entrar com essas representações, temos que colocar isso, o prejuízo que a pequena agricultura está tendo com essas pulverizações. Tem que se estabelecer um marco, tem que ter um marco regulatório no município de até quantos quilômetros pode ser pulverizado. Nós temos que estabelecer um mínimo. Não pode, estão pulverizando na cidade. Estão pulverizando. Se aqui na região do Cafezópolis é uma cidade, gente. E eles estão pulverizando com o avião. Vem aqui no assentamento Araçá, que é o mais perto, tem um condomínio na frente, está dentro da cidade praticamente, tem três condomínios ali, e está sendo pulverizado. São crianças que devem estar brincando por ali e está o veneno caindo em cima. Então, a gente não pode brincar com isso. Não é possível que nós vamos ficar calados. Então, eu convido os pequenos agricultores, vamos entrar no Ministério Público, vamos procurar o Ministério Público, vamos pegar a orientação do Ministério Público, fazer umas representações no Ministério Público. Sabe? Esse é o caminho. E vamos colocar o Ministério Público para trabalhar, vamos cobrar do Ministério Público. Temos que fazer isso, não podemos deixar desse jeito. Está acabando. Não há o que esperar. E aí volto na sua fala, reverendo. Temos que caçar essa chapa destruidora do país. O Brasil não tem uma liderança. Olha o que aconteceu na Argentina, que teve uma liderança que liderou o combate à pandemia. Olha o controle na Argentina. Olha o controle no Paraguai. Vamos falar aqui dos países. Nossa, aqui. E quando falava, reverendo, eu quero só ressaltar, antes que o nosso tempo está chegando ao final, mas o senhor falava de estatizar as empresas. Eu convido a todos que estão nos assistindo, façam uma pesquisa do que era a economia na Bolívia antes de Evo Morales. Quando o Evo Morales ganhou a eleição, ele estatizou a Petrobras. Uma das empresas que ele estatizou foi a Petrobras.
E veja a economia da Bolívia durante o governo de Evo Morales. Veja o que virou a Bolívia. Veja o que era a Bolívia e o que virou a Bolívia. Tem que ter coragem para fazer essas coisas. Tem que ter coragem para fazer isso. Pode falar, reverendo. Já estamos chegando aqui nos nossos momentos finais, né? Bom, eu acho que os comentários a gente colocou aqui já. Lembrar a todos que amanhã é muito importante que todos venham assistir, venham comentar, fazer suas perguntas para o Dr. Rodolfo, tá? Porque o momento é crítico, é muito crítico. Aí precisamos realmente estar antenados, precisamos saber, né, ter os melhores conselhos, porque se depender do governo, realmente a sociedade está perdida. Então vamos nós tentarmos fazer alguma coisa. Mas uma coisa muito importante que eu queria deixar para todos, né? E aliás, viu, Claudemir, podia ser um debate que a gente podia começar a fazer daqui para frente, né? Assim, uma coisa muito importante é todos estarem assistindo lives como esta e outras para saber do que está acontecendo e combater o bolsonarismo. Tá? E agora nós vamos ter um momento, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer, mas uma das coisas que a gente vai ter que fazer agora, as eleições municipais ficaram para novembro, né? Mas nós temos que combater o bolsonarismo em cada cidade. Não podemos deixar candidatos bolsonaristas levarem prefeituras das cidades, tá? Porque isso vai fortalecer o bolsonarismo, que é a mesma coisa que é fortalecer essa destruição do Brasil, né? Agora é preciso juntar o trabalhador rural, né, o assentado, o pequeno agricultor, o trabalhador da cidade, o operário, o pequeno empresário, o médio empresário, precisam se juntar todos, porque todos estão sendo sacrificados nesse momento. Todos estão perdendo nesse momento. É preciso que todos possam entender isso para que a gente possa retomar, né, o nosso país, podemos ter as rédeas do nosso país de volta nas nossas mãos, para que possamos aí sim rediscutir o nosso pacto social. E eu devolvo para você, Claudemir, para você fazer as suas considerações finais. Reverendo, você falando dessa questão do combate, é importantíssimo isso mesmo. Eu acabei de ver ali que o Adalto escreveu que o ano passado ele perdeu todas as verduras dele com os venenos dos aviões. Reverendo, e o combate a esta mentalidade atrasada do bolsonarismo, em Araçatuba já está acontecendo, porque hoje eu fui levar minha filha para o trabalho, que ela trabalha no Atacadão, e quando eu passo ali por baixo da Rondon, tem um outdoor que tinha a cara do Bolsonaro, jogaram tinta na cara dele, eu vi lá hoje de manhã, cheguei por lá de alegria, falei, eita, quem fez tem coragem. Bom demais, eu vi hoje. Pô, tem um outdoor ali, não sei se tem mais na cidade, eu vi aquele ali, nem sei se tem mais na cidade, porque eu não tinha visto, eu tinha visto aquele. Está lá todo manchado de tinta, uma tinta branca até. Falei, maravilha, que bom então. Isso é bom que as pessoas estão protestando contra isso. Eu fiquei feliz em ter visto. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui hoje, né, dizer que a gente aqui, nós falamos da questão da pandemia, damos alguns números, porque a gente acaba lendo, mas amanhã, você quer realmente saber da pandemia, é amanhã com o doutor Rodolfo, que está na linha de frente do combate à pandemia. Com o doutor Rodolfo, cada um de vocês pode ter a real situação. Então, vem aqui amanhã no Atapapo, participe às 20 horas com o doutor Rodolfo, com o reverendo Paulo, coloque suas dúvidas, que ele sim tem a capacidade, tem o conhecimento para poder te responder. Nós apenas tentamos responder minimamente naquilo que a gente vai lendo, mas o doutor Rodolfo está na linha de frente do combate, pode dizer melhor, pode dar melhor os dados. Então, um abraço a todos, até a próxima semana e que Deus abençoe a todos.